não é a traição que mais destrói casamentos. E o que eu vou te contar aqui hoje, eu levei anos pra entender e me custou, talvez algumas lágrimas e recomeços. Talvez, talvez o que esteja acabando com o seu casamento, o seu relacionamento, eu não sei em que estágio você se encontra, não seja o outro, mas a sua incapacidade de viver o ordinário. Exatamente. As pessoas hoje, parece que elas não conseguem mais ter uma vida normal, né? Hoje o que eu quero mostrar aqui é porque tem muita gente que acredita que o amor esfriou, quando na verdade são pessoas que só não sabem fazer, não sabem o que fazer quando a adrenalina vai embora. Exatamente isso. É como se fosse aquele cão que tá correndo atrás do carro e o carro para. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu cheguei, alcancei o carro. É, eu vou ter que correr atrás de outro. Não é isso que o cão faz? Então, assim, essa aula é sobre um vício invisível, um tipo de abstinência que ninguém chama pelo nome, que é a abstinência emocional, né? Pensa comigo, quando um casal termina, todo mundo já começa a pensar que foi traição, né? Ninguém pensa de cara, né? Ah, sei lá, será que o amor acabou? Ah, eles só eram incompatíveis. A maioria já vai pensar logo de cara na traição, coisa pior, né? Não, ainda mais aí os fofoqueiros de plantão na sua cidade, onde você mora, tem muito fofoqueiro? Você mora onde? Comenta aqui, né? Deixa um comentário, deixa eu conhecer mais você. Qual que é a sua idade? O que que você faz? Há quanto tempo me segue? Tá gostando da aula, né? Qual a sua cidade? Tem quantos mil habitantes aí? Tem muito fofoqueiro aí? E os olhos vivos? É monitorado por olho vivo, né? Que as veinhas que ficam o dia inteiro na rua. Enfim, é... mas e se o problema ele for bem mais invisível, né? E se o que, como é que eu posso dizer? O que destrói o amor talvez seja o tédio. O tédio. E mais, e se esse tédio não for real, mas só um sintoma de algo maior? Que é justamente essa abstinência que eu tô falando com vocês. O ordinário, ele é tudo aquilo que a gente não posta. É o bom dia sem maquiagem. É o arroz com feijão. É a conversa enquanto vocês estão dobrando a roupa. É aquele, sabe, é aquela pipoca que vocês fazem com brigadeiro pra assistir um filme na terça-feira. Não é terça-feira, pois é, a gente resolveu fazer, sabe? É aquela conversa sem pressa no final do dia. É a briga resolvida às vezes antes de dormir. Ou até vocês olharam pro outro e entenderam que uma noite de sono ia fazer muito bem antes de tentar resolver aquela situação. Então, assim, é tudo isso sem plateia, sem trilha sonora, sem legenda. É o relacionamento quando ele vira de verdade. Não um episódio de série, um filme. Porque isso é a vida real, entendeu? A vida real, ela não é um filme de comédia romântica. Comédia romântica em um loop eterno. Não, não é. Então, veja, parece que tudo isso hoje é insuficiente. As pessoas, elas não se contentam mais com o normal, com esse ordinário, a vida comum. Eu gosto muito de uma frase, eu acho que é de Chesterton, que o extraordinário é feito através do ordinário. É uma coisa assim, entendeu? E se você for parar pra pensar, isso faz muito sentido, porque toda grande mudança, todo grande feito, ele é feito pelo acúmulo das pequenas decisões, pequenas mudanças, pelo ordinário bem feito, né? Você vive cercado, às vezes, de gente que, né? É que, aliás, nem é que você vive cercado, né? Eu até me expressei mal, mas assim, nas suas redes sociais você tá cercado de gente que aluga mansão,
porque é isso, né, as pessoas elas parece que hoje a vida ordinária não é suficiente, e muitas dessas pessoas que não consideram isso suficiente é porque elas estão sendo influenciadas por aquele cara picareta, aquele influencer picareta, que tem uma vida literalmente alugada. Ele vai lá, ele aluga a mansão, ele aluga a Lamborghini, ele aluga tudo, entendeu? E aí ele contrata um filmmaker, ou às vezes até ele é bom pra fazer filmagem, ele mesmo faz isso. E ele grava conteúdo ali, sei lá, pra 6 meses, um ano. E ele vende essa vida alugada como se fosse a vida dele real, né? E aí tá lá você, né? Compara o bastidor da sua vida com o palco do outro e acha que o seu casamento tá ruim. Tá aí você, marido, comparando a sua esposa, né, com a gostosona lá, que tem dinheiro, que não sei mais o que, bonitona, que vai pra academia. Tá você comparando o seu marido com aquele cara que consegue prover tudo sozinho, que tá ganhando, sei lá, 1 milhão por mês. E às vezes essa não é a realidade de vocês, e muitas vezes essas pessoas que vocês estão pegando como referência são só personagens. Claro que isso aqui não é uma desculpa pra viver uma vida medíocre. Vá, cara, procurar ganhar dinheiro, né? Você também, né, mulher, né? Vocês se ajudarem, né? Ou se for uma decisão de vocês, melhor ainda, você cuidar dos filhos, né? Ninguém melhor, não existe babá, creche, não existe nada que vai cuidar melhor dos filhos do que a mãe, né? Em casa, sei lá, combina aí vocês, né? E você é mulher, né? Se cuidar, o cara também se cuidar, mas o autocuidado, principalmente pra mulher, pega muito mais, né? Isso mexe mais com ela, né? Enfim, isso não há desculpa, né, pra viver uma vida medíocre e ficar desleixado. Não, se cuidem. Mas tomem cuidado com as comparações, né? Como já disse o Jordan Peterson, né? Se compare com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Ó, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês comentem aqui, dê um feedback da aula, tá? Porque são 6h36, né? 18h37 agora, de mudar, e eu tenho que ir 19 horas dar o banho da minha princesa, né? Dar um banhozinho de chuveiro. Muito gostoso. Muito bom e fazer ela dormir. Enfim, é... e aí você comparar, sabe, esse bastidor da sua vida com o palco de outra pessoa, e sua vida não tá ruim, entendeu? Às vezes não tá ruim, às vezes tá. Tá, e tem que pensar na solução e não ficar inflamando o problema, mas boa parte das vezes do que eu vejo aqui no consultório, não é que a vida do casal tá ruim, das mensagens que eu recebo, depoimentos no direct, é só porque é a vida sem filtro, entendeu? É a vida real. Né? E muita gente vai dizer, vai colocar a culpa, né? Que a rotina acabou com o nosso casamento. Caralho, bicho, você não sabe nem o que é rotina, às vezes, entende? A rotina é aquilo que você vai fazer com frequência. Se você sai pra jantar fora todo final de semana, isso vira rotina. E você não tá reclamando que isso daí virou rotina. Né? Você tá achando bom, né? Sair todo. Virou rotina. Se você brigar toda quinta-feira, fala, toda quinta, vamos brigar. Virou rotina, entendeu? É aquilo que você faz com frequência, tem um ritual. Então, a rotina, ela não destrói o amor, ela não destrói o seu casamento, né? O seu relacionamento. O que destrói é fazer as coisas no piloto automático, né? É uma rotina sem intenção, sem presença, sem verdade. E isso sim é prejudicial. O problema não é a rotina de vocês, é a má gestão dela, é a má rotina, né? Péssima rotina que vocês têm. E aí, né, colocando a culpa num negócio que não. Entende? Você tem que trazer a responsabilidade para si, vocês sentarem, conversarem, olha, vamos estruturar a nossa. Como eu falei, é preciso ter uma intencionalidade. Se não tiver uma intencionalidade, fica difícil mesmo, né? Vocês têm que fazer as coisas, construir a rotina de vocês de caso pensado. Assim, olha, aqui vamos fazer assim, desse jeito. Olha, e não significa que no ano inteiro, 365 dias, vai dar sempre tudo certo. Cara, um dia vai dar errado, um dia vai dar um negócio atrasar. Vai ter um dia que às vezes não vai dar pra vocês saírem, sei lá, os avós não vão conseguir ficar com as crianças e vocês não vai dar pra ir naquele restaurante italiano que vocês gostam e, cara, e aí? Quem é você diante do caos, na hora do imprevisto?
Você reclama, inflama o problema ou foca na solução? Aí é hora de improvisar. Fala, poxa, então a gente pede. Então vamos fazer. A gente ia num restaurante italiano, vamos a gente fazer aqui agora o nosso macarrão, né? Vamos fazer um próprio macarrão aqui, fazer o nosso molho caseiro, num momento junto, só nós dois, depois que a gente botar as crianças pra dormir. Ah, mas isso vai ficar tarde, Alexandre, que eu não sei mais o que falar. Mas, cara, vocês estavam de plano de deixar as crianças com os avós e sair e voltar tarde. Aí agora pra fazer um negócio em casa, fica com esse, né, fazendo corpo mole. Tá vendo só? Então é preciso ter intencionalidade, sabe? Para vocês construírem uma boa rotina em que tudo fica organizado, vocês não fiquem frustrados com, às vezes, com tarefas da casa que não estão conseguindo fazer, né? Sempre empurrando para frente, aquele projeto no trabalho que não está conseguindo, e aí vocês vão colocando essas coisas como prioridade acima do próprio casamento. Então vocês vão se afastando um do outro, sem conexão emocional, porque vocês estão lá tentando recuperar o tempo perdido das tarefas da casa, do projeto de trabalho, não sei o que, e aí virou uma bagunça. Então é preciso ter uma intencionalidade para vocês conseguirem de fato eh, ter uma boa rotina, né. E aí o que você chama de tédio é o que eu tô falando, né, muitas vezes é o seu sistema nervoso implorando por dopamina, né, que é um neurotransmissor. Muita gente associa a dopamina só com prazer de forma vulgar, mas ela na verdade ela tá mais conectada, né, mais ligada à motivação, não essa motivação vulgar que a gente entende por aí, mas uma, eh, por exemplo, quando você tá assistindo um filme e você vê a cena de uma pessoa comendo uma pizza e te dá vontade de comer pizza, essa motivação é o pico da dopamina, quando você viu. E não exatamente quando você tá comendo a pizza, entendeu? Ali tem dopamina, mas ela já tá em declínio. Então, a fase de pico dela é quando você tem essa motivação, o gatilho, beleza? Mas claro, né? Tá ali, indiretamente também ligada ao prazer, né? E tem gente, cara, que tá com um sistema dopaminérgico tão desregulado, né? De tanto ver vídeo curtinho, treta, romance proibido, imaginário todo poluído, sabe? Essas novelas fodidas que tem aí, pornografia, tudo isso, tudo até merda, né? E aí tá tudo desregulado, né? E aí precisa de cada vez mais estímulo pra atingir aquele pico que hoje não libera mais. Então agora pensa, você vive estimulando assim. O que que acontece quando tudo se acalma, né? O que que acontece quando você não tá mais na fase do namoro ou do noivado, casou, agora casou. O que que acontece, cara? A esposa agora tá grávida, né? Tá de resguardo, entende? O que que acontece? Agora o marido ele tá numa fase difícil no trabalho, e assim, tá complicado, vocês estão devendo dinheiro, ele é uma necessidade ele trabalhar mais e não tá conseguindo ter tanto tempo junto. O que que acontece nessas horas? Né, que assim, que o caos da vida chega, os problemas chegam, ou então, às vezes não tem nenhum problema, nem com um, nem com o outro, é só calmaria, sabe. É o casamento perfeito que tanta gente: "Ah não, era perfeito demais", né. Então assim, você sente vazio, desanima e acha que o amor esfriou, mas na verdade é só que você não sabe amar na paz, é isso. Você não sabe amar quando o mar está calmo. Você só quer amar na tempestade. Será por que que isso acontece? Eu vou explicar isso ainda. Então, sabe, o seu cérebro ele acostumou com esses picos, né, os likes, as novidades, a a a briga com aquela resolução. Credo, eu tomar uma água. A briga e depois aquela resolução do problema que vocês sabem bem como é, apimentada, sabe, cheio de drama, êxtase, e que delícia, e aí tudo muito rápido, muito intenso, muito raso. E você chama isso de apimentar a relação, né? É... Cara, é foda, né? Deixa eu ver. Quantas horas? 6h44. Quantos tópicos que eu separei aqui ainda?
pra vocês. Tá, tem que fazer a princesa dormir, né, gente? Acho que vai dar tempo de terminar a aula. Acho que vai dar tempo. Tô preocupado, mas acho que vai dar tempo. Enfim. Sabe, é como se você tivesse viciado em açúcar. Reparou? Quando você tá viciado em açúcar, você come muito doce, né? E tudo mais, quase não bebe água. E às vezes, quando você te dá sede, você confunde aquilo com vontade de comer mais doce. Mas é sede. Sabe, seu paladar tá. Perdeu a sensibilidade, né? Você ficou insensível ali, você acostumou. Você desacostumou com o que é comida de verdade, assim como você também desacostumou com aquilo que é previsível no seu relacionamento, sabe? Agora vamos mais fundo nisso, né? Vamos mais fundo. Nem sempre pessoas que têm esse comportamento começou com esse excesso de estímulos, né? Muita gente tem esse padrão que cresceu em lares imprevisíveis, gente que cresceu, né, em casa onde o amor ele era condicionado, né? Ele só aparecia o afeto, né? O afeto, o carinho, o amor só aparecia quando era com susto, com dor, ou condicionado à utilidade, ao sacrifício, né? E a pessoa ela aprende desde a infância a reconhecer afeto só quando ele vem com tensão, né? E aí a pessoa ela adquire esquemas de privação emocional, né? Que é uma crença inconsciente que ninguém vai suprir as suas necessidades emocionais, né? E é onde você fica aí buscando fora validação, mas sempre numa tentativa de preencher isso, mas se sabota dizendo que ninguém vai conseguir, né, suprir isso, né? Padrões padrões punitivo, né? Padrão punitivo. As pessoas que se sabotam quando estão bem, mas elas internalizam que aquele bem-estar é perigoso, que ela não merece aquilo, que ela não é uma pessoa boa, né? E daí vem uma compensação desadaptativa, né? Que é o quê? Vai inflar o ego, né? Vai exigir novidade, dramatizar, provocar. E tudo isso para não tocar esse vazio, esse buraco que tem no peito, né? E aí, você tá aí achando que precisa de mais emoção, mas o que te falta, de fato, é presença. E às vezes, quando criança, né, só ganhava, como eu falei, né, só ganhava essa atenção quando tirava nota alta, né? Quando fazia algo demais, como eu falei, o sacrifício, né? Ou condicionado à utilidade, ao desempenho, à dor. Pode adquirir também padrões de perfeccionismo por isso. Então, poxa, né? Você aprendeu que o amor não vem de graça, sabe? Já se sentiu assim? O amor não vem de graça? Foi assim que você foi condicionado desde cedo? O que te machucou tanto que hoje você só se fode nos seus relacionamentos? O que tá acontecendo? Precisa de ajuda? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Entra aqui, né? Vamos agendar aí uma avaliação sem custo, no seu caso. A gente vê o que dá pra fazer, tá? Então, sabe, você aprendeu que só existe cuidado se você provocar, se você performar, se você gritar, se doer, né? Então agora adulto, né, com essa compensação, você vai tentar mascarar isso de toda forma, porque você não quer encarar isso daí, né? É como se, sei lá, se fosse uma criança que só consegue dormir com a TV ligada. Só que no seu caso, a TV ligada, ela é pra abafar. Não, abafar não seria a melhor expressão. Ela é pra não te deixar você sozinho com o teu próprio silêncio. Aquele que você tenta calar há anos, sabe? Você não quer encarar. No fundo, às vezes você sabe, né? E aí você troca profundidade por performance pra tentar mascarar. E você não aguenta ficar no silêncio. Você não aguenta abafar o caos externo, porque aí o teu caos interno grita alto. Você não quer enfrentar isso. E vem você com performance, né?
É você que não aguenta um relacionamento que é uma, sabe, uma lareira, né, que aquece, previsível, acalma, brasa, sabe. Eh, você confunde isso com você confunde lareira com fogos de artifício, brasa com fogos de artifício, né. Os fogos de artifício eles explodem rápido, some, desaparece, fugaz, não dura. Diferente da brasa que vai aquecer, que vai acolher, que é convidativa, né, e só que você quer a emoção, você quer a faísca, né. Que cadê o frio na barriga? Cadê a adrenalina? Cadê aquela coisa que me faz me sentir vivo? Mas tudo isso é sabotagem, né, sabe. É como alguém que, sabe, você tá em reabilitação, sabe, você sente falta dessa droga, sabe, essa dopamina barata e seu corpo talvez não aprendeu a viver limpo. A tua alma, ela ainda não se reeducou para o que é amar no chão firme, sabe. Então, você não se sente vivo sem explosão, sabe, sem provocar alguma coisa, sabe, sem que tenha essa adrenalina envolvida. E se você não resolver isso, e aí, até quando? Você vai ficar nesse pular de galho em galho, vários relacionamentos, ou tá aí num casamento, mas que assim, há anos vocês não se entendem? Ou é você que tá sofrendo com alguém assim do seu lado? E aí, tem filhos, né, quer lutar pelo bem dos filhos, mas você entende? Não adianta também lutar do jeito errado. Não adianta você falar assim: "Ah, tem 15 anos que eu tô tentando", tá, mas que jeito que você tá tentando? Então, né. Teve um cara que eu atendi, quando ele chegou aqui, vou até vou tentar, eu não queria editar esse vídeo, sabe, queria só gravar aqui assim solto e postar, mas eu acho que aqui no YouTube tem como adicionar. Eu vou colocar o print aqui do depoimento dele, muito legal, sabe. Mas quando ele chegou aqui, ele achava que estava traindo, porque o amor tinha acabado, né. Estava desanimado, né. E aí quando a gente foi fundo, a gente só descobriu que ele tinha esse padrão aqui que eu tô falando com vocês, né. E aí ele acabava achando que a rotina, a calmaria era uma prisão e não era, né. Ele só tinha desaprendido a amar, né. Ele só precisava parar de viver, eh, nessa anestesia, sabe. Reaprender o que que é sentir de fato, a suportar o silêncio. Você consegue suportar o silêncio, como eu falei aqui agora há pouco? Cara, essa aula foi foda. Tá sendo foda. Acho que ainda dá pra falar alguns tópicos aqui ainda, tá. Enfim, você tem que parar de tratar o ordinário, a vida real, como se fosse um castigo, né. Achar que pra sentir precisa sempre ter uma explosão. É por isso que nos meus atendimentos eu sempre digo que eu restauro pessoas antes de restaurar o relacionamento. Pessoas restauradas, relacionamento restaurado, né. E é como eu falei, talvez você esteja aí tentando salvar só com as ferramentas erradas, né. Às vezes você tá tentando fazer coisas pra curar o seu casamento, o seu relacionamento, quando na verdade você deveria preocupar em se curar. Que a partir do momento que você se curar, as coisas mudam. Ah, é isso, né. É isso, gente. Queria ficar mais, falar mais, mas tem que ir mesmo, faltam 5 minutos, para ser para as 19 horas.
Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui, vamos conversar, fez sentido, você gostou dessa aula, foi boa, me siga lá no Instagram também. Tô tentando voltar aqui com uma certa frequência pro YouTube, né? Tá sendo difícil aqui por causa da rotina, muita coisa tava acontecendo, mas acho que vai dar certo agora, né? Pelo menos não desapareci, né? Desde o último vídeo, demorei um pouco mais do que gostaria, mas não foi tanto quanto antes, né? Fiquei meses fora. Então fortalece, me ajuda aqui, tá? É importante o seu engajamento para a plataforma entender que você realmente gostou. Só assiste, fala que gostou, mas não deixa um like, não deixa um comentário e é foda, né? É isso daí. E se tiver algum tema que você gostaria de ver aqui na próxima aula, também deixa aqui de sugestão. Vai ser muito legal ter o seu feedback. Um abraço, fique em paz, né? É... Já vou me despedindo de vocês aqui, interromper a gravação, que deu uma aula de, 25 minutos, tá? Acho que tá uma aula ok. Grande abraço, Deus abençoe.